Bem, gente, então, no nosso último encontro, né, que foi antes de ontem, nós verificávamos com respeito, né, a achar a reatância indutiva, né, e a impedância de um circuito ligado em série, onde esse objetivo era cumprido quando a gente conseguia compreender que dentro de um circuito com características, né, de RL série, por exemplo, nós temos aí uma corrente, né, circulante única para a formatação de circuito série. Essa corrente, então, ela tem uma função, né, igualitária para todos os elementos que estiverem ali compostos dentro do circuito. Verificamos, né, conseguimos comentar que em outras situações, como no circuito paralelo, por exemplo, a gente não tem esse mesmo acontecimento, né? Nós teríamos, então, a corrente de uma maneira fracionada e não dividida, né? Conforme a gente já aprendeu. Bom, mas dentro dessa formatação ainda, né, que diversos elementos que a gente pudesse ter dentro do nosso circuito, a gente viu que para um circuito série, quando nós conseguimos somar a parte real do circuito juntamente com a parte imaginária de um circuito através de um subterfúgio matemático, que são os números complexos, a gente então consegue obter um único número que nos representa muito bem todos os acontecimentos que ali estão ocorrendo dentro do circuito. Esse número, né, complexo nos representa, então, a nossa impedância. O que é a impedância? Aquela simbologia, né, Z, que a gente tem, de um número real, que significa o nosso resistor, e de um número imaginário, que significa, para este exemplo que nós estamos estudando, o nosso indutor. Bom, não vamos mais discutir o que é o resistor e o que é o indutor, já sabemos disso. Mas vamos apenas frisar que ambos, né? Um tem por função controlar de fato, né, a circulação aí da corrente, e o outro também faz essa função, porém não é esse o objetivo dele dentro de um circuito. Mas acaba, né, que por tudo que a gente já conversou nas aulas anteriores, a gente sabe que de fato é assim que ele se comporta. Então, por isso que a resistência também a essa oposição de passagem de corrente é contabilizada, né? E é, então, alencada aí à nossa análise de circuitos. Bom, vamos puxar aqui a nossa última aula. Opa! Está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim? Para mim ficou a tela vazia. Bem, então na última aula a gente chegou, né, a contabilizar a tensão a corrente do nosso circuito. Estão lembrados? Fizemos o cálculo, né? E aí, então, a gente chegou à conclusão de que esta corrente circulante, né, para os nossos elementos resistor e indutor neste circuito série seria, então, 8, né, amperes com ângulo aí de menos 43, né, 30 graus. O que isso significa na prática? Bom, isso significou na prática, né, que nós temos aquela formatação ali que é a forma polar e que lá na senoide, né, que nós vamos nos ver representados agora, a gente vai verificar que aquele ângulo, né, que nos deu é justamente aquela defasagem, né, que eu venho aí ao longo dos dias falando para vocês, né, que tem que ser inteligente para nós sairmos da forma cartesiana quando estamos contabilizando tensão e corrente, porque a forma polar é a única que nos mostra ali com clareza, né, como que está funcionando de fato o nosso circuito
né, a nossa tensão e corrente deste circuito, né, dentro daquelas propostas, né, de senoide que a gente sabe que é o que acontece na maneira prática. Bom, quando nós tivemos ali aquela conclusão de que o nosso ângulo, né, é 43 graus, significa que isso, né, está atrasado, né, com relação à tensão. Por que eu estou dizendo que está atrasado? Espera que tem alguém tentando acesso, deu. Por que eu estou dizendo que está atrasado? O nosso gráfico, né, que é do exercício 3, nos mostra isso. Eu só vou voltar aqui para fazer uma pergunta. Tem 2 colegas tentando acesso, eu já dei acesso ao Matheus, e eu não lembro qual outro que estava pedindo o acesso ali. Matheus, está vindo para mim mensagem de acesso. Está caindo a tua conexão? Caiu, mas se estabeleceu agora. Ah, tá. Eu dei 3 vezes acesso para ti. Ah, então tá, é o de vocês mesmo. Eu dei 3 vezes acesso a vocês e eu não sabia se era um erro. A minha também está caindo aqui, professor. Tá, beleza, gente. Não, era só para mim saber, porque se era um erro eu ia simplesmente fechar ali o chamado e não ia mais dar atenção, digamos assim. Bom, gente, o que representa então aqueles menos 43 que a gente viu? Que a nossa corrente está atrasada, né? Notem aqui no gráfico, conseguem fazer a verificação que a corrente está atrasada da tensão? Sim ou não? Quem é que enxerga isso aqui? Eu enxergo só pelo desenho da onda ali, que a tensão chega no pico antes da corrente, né? O Cristiano. Perfeito, Cristiano. Tu consegues ver que naquele desenho, né, ela de fato está atrasada. Mas o que nos remete isso? O nosso cálculo também disse que ela estava atrasada. Ó, não deu menos 43,30 graus? E aqui, então, a gente vê que o pico, né, ocorre bem aonde? Bem aqui na origem, né, do gráfico. Todos enxergam isso? Corrente é primeiro, né? Quem é a tensão e quem é a corrente? Tensão azul e a corrente laranja. Tensão azul e corrente laranja. Perfeita conclusão. E nos remete, sim, a um atraso da corrente com relação à tensão, justamente por quê? Porque nós temos uma tensão positiva com um ângulo que foi dado no início do exercício, quando eu disse que esse gerador era 220, 0 graus. Opa, então tá tudo correto. 220, 0 graus, tá aqui? Correto? Corretíssimo, né? Sim. Sim, muito bem representado aqui. Então, nós temos uma tensão que inicia na origem. Então, ela está a corrente atrasada. Bom, deixa eu voltar para enxergar vocês. O que isso é na prática? Sempre num circuito indutivo, a gente vai ter essas características, né? De uma corrente atrasada com relação à tensão. Logo, vai nos remeter ao outro lado, né, do nosso gráfico, que foi o caso aqui. Vamos fazer novamente uma análise do gráfico antes, né, de calcularmos aí as tensões e correntes de pico. Gente, o que está nos mostrando aqui? Como é que eu sei, né, a angulatura para dar, uma vez que foi 43, menos 43 graus? Como é que eu sei isso? Aqui, ó, se vocês forem analisar, o nosso gráfico tem referências, né? Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π.
que significa esse π sobre 2π, 3π e 2π? Quem são esses números? Seria os ângulos? Os ângulos, aqui na formatação radianos, né? Por que ele está na formatação radianos e por que eu não estou falando que, né, que é 90 graus, por exemplo? Por quê? Hein? Porque está usando em radianos e não em graus? Isso, por quê? Vamos voltar lá. Vamos raciocinar Porque aqui. é indutivo? Se fosse capacitivo, também teríamos essa formatação. Mas o que eu quero que vocês se lembrem? Quando nós estamos tratando de circuitos indutivos e de circuitos capacitivos, nós estamos dizendo, em outras palavras, que o nosso circuito vai existir partes que vai corresponder a um número negativo. Por isso que nós usamos a numeração complexa, né? Os números complexos. Todos concordam até aí? Sim. Sim. Então, como a gente está tratando de ângulos, ângulo pode nos dar negativo. Por quê? Porque a característica de um indutor, por exemplo, é estar atrasado com relação à tensão, diferente, né, dos capacitores, que também vão ter outras características, mas nesse caso que nós estamos estudando, ele está atrasado, portanto, um ângulo negativo. Na prática, o que isso vai nos remeter, quando nós formos fazer cálculos? A um número complexo. Vocês viram que a gente não conseguiria, até o momento, resolver esse exemplo através do conjunto dos números reais. Por este motivo. Porque nós estamos com um ângulo negativo. Significa que não existe ângulo negativo? Não só existe, como ali está representado, né, gente? Mas imaginem eu trabalhar com parte do circuito com a numeração real e outra parte, né, com números aí, com raízes, né, negativos. Porque aquilo ali, alguém poderia me dizer que era a resposta que eu estava esperando, ou o questionamento, digamos assim, que eu estava esperando de um de vocês, era me dizer, tá, mas em vez de eu chamar de π sobre 2, eu não poderia falar 90 graus? Vou mostrar aqui a figura. Em vez de dizer π sobre 2, estão vendo π sobre 2 aqui? Estão ou não? Sim. Isso aqui é π sobre 2, né? Isso. Por que ninguém me diz, tá, não posso fazer 90 graus direto? π sobre 2 é 90 graus, né? Porque na hora do negativo seria invertido, né? Na hora do negativo seria invertido. Por exemplo, aqui, ó, na outro lado da senoide seria menos 90. Então, nós temos duas conclusões aí. Nós temos que considerar a parte negativa da senoide e, além disso, nós temos que tirar ou tangente, ou cosseno, ou seno de um número negativo. E nós temos que saber resolver isso na calculadora ou à mão. Notem que eu não mexi em calculadora até esse momento aqui com vocês. Nós estamos fazendo muito pouco cálculo e somente um trabalho aí de raciocínio lógico. Então, esse, né, é um dos motivos, porque na hora de tirar esses cossenos, seno ou tangente, né, o arco tangente desses ângulos, né, também facilita nessa formatação aqui radiana. Bom, feito isso, se alguém não tem dúvida, vamos pular para a próxima fase do exercício. Alguém está com dúvida aí? Ninguém?
Professora, na verdade, eu só consegui logar agora, mas está tranquilo. Eu não sei se a senhora vai postar essas aulas, que eu tentei assistir a aula de segunda, ontem não tinha, né? Eu vou sim, Tá. Matheus. É que eu estava explicando para os teus colegas antes de ter iniciado a aula, eu estou com um problema, eu tenho algumas pessoas da minha família, dentre elas duas bem próximas, que é o meu pai e meu marido, que eles estão com Covid. Então, já fazem uma semana, mais ou menos. Ontem eu tive que ficar em função de exames, enfim, e faltou logística, digamos assim, para não dizer tempo, né? Por isso que eu não consegui enviar nada, inclusive eu estou sem trabalhar, apesar de estar isolada deles, né? Em função disso também, tá bom? Aí hoje eu acho que eu consigo me organizar entre hoje e amanhã, que as coisas já estão mais calmas aqui, e aí eu já resolvo esse assunto com vocês, tá bom? Mas vamos Tá ok. voltar ali. Tu Não, conseguiu só pegar? para... Não, é que, assim, não tinha, né? Eu fui tentar assistir Claro, ontem claro. de manhã, Eu não postei aí não mesmo. tinha. Então, aí só tinha de sexta-feira a última, né? Que tinha era de sexta-feira. Tá, não, Isso mas eu mesmo. entendo, não tem problema. É, Não, é só, e aí também, como não tinha o PDF, para pelo menos acompanhar, o roteiro, entendeu? claro. Então a gente fica meio perdido um Sim, pouco. sim. Agora eu agora soltei agora há pouco, aí a gente até chegar em casa, logar e parar e sentar e pegar o caderno na mão, E entendeu? prosseguir, né? Aí não, mas É, não tem problema, pode dar continuidade, professora. Depois tá. eu pego da onde foi. Os demais estão tranquilos? Ah, e eu mesmo, assim, eu mesmo caso do colega, não consegui assistir a aula segunda e terça, eu não Tá. consegui assistir. Então, claro, eu não tô no, eu perdi 2 dias e eu não, Não né, conseguisse acompanhar perdi, aqui. perdi um pouco de conteúdo, alguma coisa ainda não consigo, mas eu tamo entendendo aos Estamos indo. pouquinhos aí, vamos Tá. indo. E aí, quando eu conseguir assistir essas outras 2 aulas que eu perdi, já começa a fazer mais sentido também. Então, vamos indo em frente aí, depois a gente vai se achando. Beleza? Mas Então a tá gente dando vai indo. para Tá dando para isso. entender. Tá. Tá dando, devagarinho tá dando. Bom, então vamos voltar aqui. O número 3 está pedindo que a gente esboce a forma de onda da tensão e da corrente, indicando seus valores de pico. Valor de pico de tensão e corrente de pico. Também o ângulo de defasagem entre tensão e corrente, o ângulo φ. Gente, tá aqui, ó, o esboço. Tá aqui o esboço. Todos enxergam o esboço? A Sim, pergunta que sim. não quer calar. Por que 311,13 volts para valor de pico? De onde saiu isso? De onde saiu isso? Ninguém vai me perguntar? Da curva da fórmula? Hã? A gente sabe, Uma fórmula? um equacionamento, né? A gente sabe que tensão de pico é raiz de 2 a tensão, né? Que a gente recebeu lá no início do exercício, que era de 220. Alguém tem condições aí de fazer na calculadora? Quem é que está com a calculadora científica? É a raiz de 2 vezes a tensão? É isso? Vezes 220. Isso, dá isso mesmo, professor. Dá isso mesmo, né? Então, vamos acrescentar no nosso roteiro esta equação. Então, tensão de pico, né? É igual... Vamos ver se eu consigo... Vocês não estão enxergando aí, né, gente? Ó, tô acrescentando aqui no roteiro. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. Só quero achar a raiz, gente.
Alguém está enxergando por aí a raiz? Que eu estou nos símbolos. Deixa eu ver. Professora, Quem chama? Cristiano, tu consegue mostrar acho que tu deu ontem na aula, né, esse problema aí que tu tá resolvendo? Consigo. Vamos recapitular Con- aqui, ó. Não, tu só consegue botar ele desde o início, só vou passar pro caderno, dar uma resumidinha nele aqui, só para mim poder me achar quando, Tá, é aqui, ó. que eu não tenho. Ele começou daí. A gente tinha um gerador de tensão, que ele tinha uma tensão de 220, na forma polar, né, frisando, 220 volts, 0 graus. Só para tu entenderes, Cristiano, o que significa esse 0 graus? Significa aquilo que eu mostrei há minutos aí para vocês no gráfico, que essa tensão, ela, por ser um circuito indutivo, ela inicia do zero. Sim, ela parte do zero ali Isso, no eixo, sim. Isso aí eu entendi exatamente, aquela. Aham, aquela hora. O que ele isso. tem que alimentar? Ele tem que alimentar um resistor de 20 ohms e uma indutância de 50 milihenries, que está aqui, ó, representado. Tá vendo? Então, o resistor vale 20 e o indutor 50 mili. Com isso, o primeiro passo foi calcular a reatância indutiva e a impedância do circuito, que foi a primeira recapitulação que eu fiz hoje. Nós temos que calcular a impedância, que nada mais é do que um número complexo, né? Vou botar aqui uma menção, né? Que a impedância é o nosso número complexo, né? Que tem a parte real mais a parte imaginária. Isso tu lembras bem, né? Tu e o Matheus, que estavam fora da aula. Isso, professora. Sim. Aham. Isso vocês lembram bem. Bom, com base nisso, a gente foi, né? Foi explicado ali que a impedância é assim justamente porque o circuito é indutivo, o resistor ele tem a resistência natural, né? A oposição à passagem de corrente, e a indutância também gera uma resistência, né? Ainda que pequena, ou enfim, né? Proporcional, ela também gera, apesar de não ser a função do indutor. Então, nós fizemos os cálculos, está aqui os equacionamentos, ó, para que tu te aches, e chegamos à forma cartesiana da impedância, que está aqui, ó, Z igual a 20, J 1885 ohms, que nada mais é disso que eu acabei de botar nesse triângulo aqui, fazendo alusão. Ô, Bom, professor, essa aí nessa parte aí, essa parte de cima ali, X, L, igual, aquilo é uma fórmula? sim, aquilo é uma equação matemática que nos determina quem? A reatância capacitiva, ou seja, o efeito da oposição de passagem de corrente dentro do circuito, pelo Ok. indutor. Uhum. Vou voltar aqui. Entendeu, Cristiano? Não, já deu para entender um pouco melhor O já. indutor, Mais já fácil. vimos diversas vezes, ele tem uma função de geração, né? Ele gera campo, né? Mas que automaticamente isso nos dá aí alguma oposição e a gente tem que contabilizar. Então, essa oposição com efeito de resistência de corrente não pode ser colocado ali o símbolo R, né? A letra R, para simbolizar isso como se ele fosse um resistor. Não. A gente bota XL, chama de reatância indutiva, ou seja, para que a gente entenda que não é uma resistência, né, fidedigna, né, que é uma parcela resistiva que ele se comporta como se fosse, tá bem? Tá ok. Ok? Chegamos aqui, com isso a gente fez lá os cálculos, né, de impedância, que está nesse aqui, né? Chegamos aí 20 mais 18,85 ohms. Depois foi pedido para passar para a forma polar,
Isso era o que pedia, né, a questão número 2, se não me falha a memória. Passar aquilo que a gente achou para a forma polar. O que eu expliquei para os teus colegas? Copiei aqui um gráfico, né, na lateral, para que vocês vissem, né, que este Z aqui era aquele Z, né, que a gente tem como o número complexo por um todo. Porém, isso aqui forma-se um triângulo, né? Tá acompanhando aí, Matheus e Cristiano? Estou acompanhando, professora. Isso forma-se um triângulo que a gente tem que fazer para achar um número só para transformar na coordenada polar, né? Na forma polar. A gente tem, então, cateto oposto ao ângulo φ, né? Quem é o cateto oposto? Ao quadrado, que seria o número B. O número B corresponde à reatância indutiva, que é os 18,85. Ele está aqui, ó. E cateto adjacente também ao quadrado. Isso tudo é aquela lei da hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Isso é Que Pitágoras, né? aqui... Hã? É Pitágoras, né? Não, teorema de Pitágoras, não. O que tu está perguntando? A raiz quadrada, né? A raiz quadrada. Nós estamos tirando aqui, só que aqui nós temos uma angulatura que temos que compor. Eu explicava na última aula que nós tínhamos que fazer para achar a coordenada polar do ângulo, né, do número, né? Nós tínhamos que fazer arco tangente de x sobre r. Por que x sobre r? E por que tangente? Porque eu cheguei a mostrar aqui, né, que seria mais inteligente tirar a tangente, porque nós já tínhamos os números conhecidos. Se fôssemos tirar seno e cosseno, nós íamos ficar com mais números complexos, né, dentro da nossa problemática, e aqui nos dá direto. Então, assim está convencionada a equação. Foi daqui que a gente tirou os 43 sobre 30. Depois foi pedido para a gente calcular a corrente. Botei aqui uma lembrança, né, da corrente. Das equações. Hã? Não entendi, Felipe. Ok, Cristiano? Tá ok, tá ok. Ok. E aí, com essa contabilidade aqui que nós já iniciamos hoje por aqui, né? Não vou repetir de novo. Nós chegamos, então, né, nessa a corrente, né, atrasada, que era o que explicávamos aqui. Bom, esses 311, por quê? Porque eu estava dizendo para vocês que isso, né, é nada mais, nada menos. Eu não estava conseguindo aqui achar o símbolo, vamos ver se eu acho aqui rapidinho, o símbolo de raiz. O penúltimo da última linha lá embaixo, professor, do lado do homem. Penúltimo. Estou cega, incrivelmente não enxergo. A senhora está com o direcional em cima dele, ó. O homem, não é esse aí da esquerda? Não, não, é uma raiz que eu preciso. É uma raiz, não é um pi. Deixa eu ver se eu faço outra coisa. Vamos ver. Não vai ficar tão bem, tá, gente? Mas eu tô me valendo das ferramentas que tenho. Eu queria botar na fórmula mesmo.
essa aqui é a equação. Ou seja, em outras palavras, eu quero os 220. Vou tirar de dentro da raiz, porque é a raiz apenas do número 2. Todos estão enxergando isso? Então, alguém já fez a contabilidade aí, né? E achou os 311. Mesma coisa tem a corrente, né? Pode fazer aí quem fez antes? Quem é que fez antes aí pra gente? Qual era o valor de corrente? Desculpem que eu não dei. 801. Deu os 11,33? O meu deu 11,32. 11,32. É algum arredondamento. Minha calculadora também está com um arredondamento que dá 11 apenas. E não é. Eu sei que não é porque eu já tinha feito a conta antes, mas eu mexi em alguma coisa que desconfigurou. Bom, então, com isso a gente tem, né? Aí pediu para mostrar o ângulo, né, de defasagem. O ângulo de defasagem está aqui, né, gente? O que ele representa? Ele representa, né, aonde que as nossas tensão e corrente vão estar ali, de fato, defasadas. Então, tá aqui. Isso seria uma representação, então, de como funciona aí as nossas duas senoides, que nos mostram, né, justamente o atraso da corrente. Nos mostrou matematicamente, quando a gente achou esse menos, né, e nos mostrou quando a gente coloca ela aqui no gráfico. Até aí tudo certo? Todo mundo entendeu? Tu pode só botar no outro gráfico, professor, um pouquinho, 1 minuto, mais um ainda, aquele outro que tava. Esse. No outro? Esse? Não, da frente, não, da frente, da frente. O próximo, esse mesmo. Não, no o outro que tava... slide. Isso, o outro. Um antes, professor, era antes daquele. Perdão. Aqui? Um antes desse. Não, antes desse. Isso, obrigado. Tá. Não, era só para mim tirar um print, professor. Era do outro, da frente. Desse aqui, então. Esse. É que tu falou Isso, gráfico, eu estou professor. tentando achar o gráfico. Fala, Professor, Fagner. Fala, Qual Matheus. foi a forma que, só uma dúvida, qual foi a fórmula que foi utilizada para achar aquele valor de 11,32? 11,32 está aqui, ó. Que eu disse para vocês que queria achar a fórmula pronta para fazer e não achei. Opa, não posso fazer isso, que ela não vem. Deixa eu grifar aqui com outra cor, quem sabe. Tá enxergando aí? VP, raiz de 2 vezes 220. Enxergou, Wagner? Enxerguei? É aqui. Então, quem tiver aí uma calculadora científica, consegue fazer a verificação de que vai dar esses 311,13. Tá, não, tranquilo, esse aí sim. Aí para achar o 11,33 amperes ali. 11,33 amperes. Vamos chegar aqui, ó. Quanto que nós achamos pela forma polar a nossa corrente? 801. Concordas? Tá aqui, ó. Como é que a gente fez isso? Pegamos o 220, 0 graus. Quem é esse 220? Esse cara aqui que eu falei, ó, o meu gerador de tensão. 220, 0 graus. Aquele que eu falei que tinha que ser 0 graus, porque ele inicia, né, bem na origem, ali, bem no zero do gráfico que o Matheus, que eu estava mostrando, e não era esse para o Matheus. Aqui, ó. Aquele 0 graus significa isso aqui, essa origem. Bom, com base nisso, eu tinha. O que é a corrente? Eu disse nesse slide aqui, na última aula, que corrente pode ser tensão divididos pela resistência, ou então resistência. Isso aqui são várias maneiras, né, de se ver. Todas elas são para achar tensão, corrente, né, resistor, temos também a da potência. Com isso,
Se eu usasse essa primeira aqui que eu grifei, ó, corrente é igual tensão divididos por resistência, quem é a minha resistência nesse tipo de circuito? A minha resistência é a minha impedância. Isso está claro para ti, Wagner? Tranquilo. Tranquilo. Bom, 27,48 ohms, né? Com um ângulo de 43,30 graus. Da onde eu tirei isso? Daqui, gente. Estão lembrados que eu achei primeiro a minha impedância nessa forma cartesiana, com a forma real e a imaginária, né? A soma das duas. Depois eu fazia parte do exercício, né? Eu botei, nem era uma pergunta, eu botei que era interessante, né? Conveniente a gente representar na forma polar. Por quê? Porque a gente tinha que desenhar senoides, então a única maneira de nos dar ângulo seria por essa. Achei os 27,48 ohms, com 43,30 graus. Professora, uma pergunta que eu fiz aqui na calculadora, daqui a pouco eu não me achei. Como é que achou os 27,48? Será que é uma função da calculadora que eu não coloquei? Não, tu vais fazer o seguinte, colocar direto aí na calculadora, 20 ao quadrado mais 18,85 ao quadrado. Deu uma resposta. Tu vai tirar a raiz dessa resposta. Vai dar 27,48. Achou? Ah, tá. Isso. Eu colocava tudo dentro da raiz já. Tá. Mas aí se tu colocar dentro da raiz, tu vai ter que colocar parênteses em cada um e elevar ao quadrado. O 20 dentro do parênteses. Tá certo. Tá? Tá certo. Que aí tu... Cada um é uma conta, né? Cada um é uma... Isso, aí tu tens que fazer assim, porque eu não sei quais configurações que tu tá, então o certo era fazer assim matematicamente, então tu terias que fazer isso. Bom, feito isso, Wagner, tem entendido de onde saiu os 27,48? Entendi, tô com a calculadora aqui também acompanhando. Isso, e aí o ângulo de 43 é aquilo que eu tinha comentado para algum dos colegas que eu já não lembro. Seria, então, dividir... por que isso? Porque tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é tangente de um ângulo. Quem é o cateto oposto? Aquele que fica aí de frente para o ângulo, né? Quem é o adjacente? Junto, né? Ao ângulo. Então, dividindo um pelo outro, fazia-se lá segunda função, arco tangente, e nos dava os 43,30 graus. E com isso eu coloquei aqui, ó, que vai te dar os 801 graus. Que vamos chegar lá na tua pergunta agora. Bom, aí eu dizia para os teus colegas na última aula que de resolver números complexos, né, na forma polar, uma divisão, o que a gente faz? Divide-se, né, o numerador pelo denominador da parte real, tá aqui, ó, 220 divididos por 27,48, está aqui, e diminui-se os ângulos. Diminui o ângulo do numerador pelo ângulo do denominador, que está aqui, ó, 0 menos 43,30. Isso vai nos dar os menos 43,30, comprovando que eu estou tratando de um circuito RL, onde nós temos uma corrente atrasada. Pegou aí, Wagner? Peguei. Tá. Então, vamos chegar aonde tu me perguntaste, né? Da onde que eu tirei os 11? A mesma coisa que eu fiz aqui para calcular as tensões de pico, tensão de pico sempre vai ser raiz de 2 vezes a tensão, né, dada ou a corrente do circuito. Então, se tu quiser, fazes aí, raiz de 2 vezes 8,01. Acho que o Matheus, desculpa, tinha feito já a conta, que vai nos dar, então, estes 11,33 aqui. É fácil, né, gente?
mas a gente precisa Minha estar calculadora muito... está estranha, deu 11,41, mas deve ser alguma É aproximação aqui. arredondamento, é aproximação, tá? O que que acontece? Esses cálculos aqui é feito e deixando a memória na calculadora. E aí aquilo ali dá esse resultado. No teu caso, né, deu isso aí porque tu está fazendo de uma maneira mais direta. As contas não estão lá puxando do anterior. Talvez seja isso. Gente, vamos voltar aqui, vou sair um pouco para a gente dar uma arejada do gráfico. Isso que o Wagner falou, posso aceitar essa corrente como verdadeira? Ali deu 11... Vou ter que voltar que eu esqueci. Deu 11,33. O Wagner achou 11,41. É admissível? Agora eu fiz de outra forma, achei 11,32 no caso. Tá. Vamos supor, né, que não está igual dali. É admissível o que o Wagner achou? Sim ou não? Esse erro, essa pequena diferença, vamos supor que fosse um projeto, é admissível essas casas decimais aí que ele achou, depois da vírgula, a mais? Eu acredito que sim, deve ter uma margem, né? Tem uma margem. Sim, é admissível. Na matemática, qual é a regra do arredondamento? Depois da vírgula, 3 casas. A terceira casa é o número 5, arredonda a anterior para o número, né, superior a este. Neste caso do Wagner, eu estou fazendo só uma menção que o resultado dele, a conta dele destoaria, vamos supor, de todos nós aqui, que achamos os 11,33. Estaria certo e aceitável, porque matematicamente, com todos os arredondamentos, não seria suficiente para arredondar o 11 antes da vírgula. Todos entendem isso? Todos entendem isso? Eu entendi. Entendido, né? Por exemplo, se o Wagner tivesse achado 11,9, gente, 11,9 é 12, se nós, entendeu? Porque se nós deixarmos na memória da calculadora, vai aumentar 1 ampere essa corrente. Não posso. Então, essa margem aí está admissível, está dentro do natural, é um pequeno errinho ali que deu de arredondamento. Bom, feito o gancho, vamos voltar. Está aqui, então, tudo que a gente precisava, está sendo mostrado aqui, né? Não, eu só quero explicar de novo, que eu não expliquei bem, eu acho, a questão do ângulo de defasagem. Por que está representado esse φ? Todos estão enxergando ele bem aqui? Esse φ aqui no canto inferior do vídeo? Por que ele está aqui? Nós temos aqui umas linhas, né, mais enfraquecidas do gráfico, pontilhadas, né, nos mostrando o quê? O que nos representa essa linha? Essa linha, vou botar aqui a minha imagem, se vocês forem analisar, né, essa aqui, por exemplo, onde está o π sobre 2, é a linha que nos dá lá nos 90 graus do pico, né, da nossa senoide, né? Então, esse φ está colocado aqui porque ele está representando os 43 graus que está defasada aí a nossa corrente da nossa tensão. Por que eu sei que está certo, né? Vamos dizer, a sentimento, a gente olha e aceita que essa seta aqui está no local correto para nos representar muito bem esses 43 graus aqui. Por que eu sei que está certo? Porque se eu tenho 90 graus no pico da senoide, para trás da senoide a próxima linha seria mais ou menos aí 60 graus, né? E esta outra aqui, a primeira linha pontilhada com relação à origem do nosso gráfico, seria 30. 43 graus, então, nos representa 10 graus, né?
13 graus, desculpem, a mais dos que os 30 dessa linha aqui pontilhada. A sentimento, dá para a gente aceitar que essa seta aqui com φ embaixo está representando aí os 43 graus. Todos entendem isso, enxergam isso? Sim, né? Sim. Nós não estamos sim. aqui... Sim, Cristiano, eu não entendi bem. Sim, sim. Sim, né? Então, notem, gente, eu estou, pelo menos, tentando, né? Não sei se vou ter êxito, mas eu estou tentando que todas essas contas, né? Esses equacionamentos, né? Essas coisas todas fiquem para vocês numa forma representativa de análise apenas. O nosso objetivo é esse, analisar o circuito. Vejam que tudo isso que parecia complexo demais, enfadonho demais, né, para a gente fixar, a gente consegue tirar do gráfico. Porque ali, quando a gente lê o enunciado, né, a representação do ângulo φ dentro do... Ai, parece uma coisa mirabolante, notem que não é. Eu ia falar só que continua um pouco complexo ainda, né? Mas tá isso, tranquilo. mas parece complexo, mas eu quero que vocês vejam que não é. Desmistifiquem, né, que isso é difícil, isso é fácil, gente, é fácil. Então, ali vocês vejam, as únicas duas contas que nós fizemos na calculadora foi contas simples, dividir 220, primeiramente, por 40 e poucos, né, ali que eu não lembro bem os quebrados, para acharmos uma tensão, uma corrente. Nós não fizemos mais nada. A gente apenas desenhou que mesmo que fosse à mão, poxa, é 43, se 30 é tão próximo, né, a minha origem, eu vou dividir ali esse sentimento. É isso que vocês vão fazer aonde? Na prova comigo, no concurso que vocês vão fazer lá. Nós não temos, a gente não é um computador, a gente tem que saber interpretar. É isso que eu quero de vocês, não quero loucura, aprender a fazer. Existe como fazer aqui na calculadora, parte imaginária e parte... Existe, mas o que eu quero dizer? Não precisa. Estou correta, né, no que eu estou dizendo? Eu não preciso, eu só estou interpretando, vocês só estão fazendo a análise mesmo. Outra coisa que eu quero fazer uma menção desse gráfico, antes da gente partir para outra conversa, isso aqui que vocês estão vendo, eu não sei se vocês chegaram a ver algum sinal de onda com o professor, acho que Taigor, lá em eletrônica, no osciloscópio, se foi mostrado algum vídeo, se foi feito alguma coisa prática, enfim. Então, lá quando a gente vai ver um circuito com esta característica aqui, ó, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui pode ser uma plaquinha eletrônica? Posso. A única coisa que aqui vai ter uma fonte contínua. O que vai mudar, né? Na hora de ver a onda, que eu vou ver as representações, né, de um indutor e um resistor, porém eu vou estar tratando de tensões e correntes, né, aí de um circuito contínuo, mas eu vou conseguir ver lá os picos, né, tanto os máximos quanto os mínimos. Ou seja, nós estamos falando sempre da mesma coisa. Não importa em que tipo de corrente eu estou trabalhando, de que tipo de tensão, desculpem, eu estou trabalhando. Ou se a matéria é eletrônica ou análise de circuitos. Os componentes não mudam, a aplicação deles tem um princípio igualitário. Quando vocês forem ver transformadores, nós vamos falar de campo, nós vamos falar de geração de tensão, a mesma coisa que aqui. Então, tudo é a mesma coisa, é uma costura que a gente interpreta, né, e posiciona dentro dos circuitos como a gente precisa, né, de acordo com o que a gente precisa. Bom, deixe-me ver aqui a próxima pergunta. Antes, alguém tem alguma dúvida disso? Alguém aí com alguma dúvida? Está perdido? Não está perdido?
Tá todo Eu só não mundo... consegui fazer agora da tangente ali. É que eu não consegui fazer me acertar na calculadora. Na calculadora. Mas Bom, vamos lá. eu não consegui. Não, vamos qual era a prosseguir. função que Deixa eu ver. Eu te disse que a minha está com pequena defasagem aqui, que eu não me achei, na verdade, antes da aula para poder arrumar. Mas, enfim. O que nós temos lá? É 18,33, se eu não me engano, né? Divididos por 20. Vamos ver se é isso. é 18,85, né? 18,85. Fiquei com os 33. 18,85 divididos por 20. Isso deu 1 para ti? O meu deu 0,94. Eu tô com um problema de arredondamento, tá? O teu deu 0,84, né? Eu estranhei o 1 porque... 0,94. Eu estranhei o 1 porque o 1 não poderia ser, porque não seria uma tangente. Mas o que acontece? Eu achei 1, mas eu achei 48. O ângulo é 43. A minha calculadora está estragada, conforme eu já te falei. Estragada não, desconfigurada. Como é que tu vais fazer isso? Tu vais fazer os 18,85 divididos pelos 20, que vai te dar o 0,94. Tu vais lá na segunda função, shift aqui, ó, no cantinho, tá? E vais achar a tangente, que na minha fica nesse canto aqui, ali perto de logaritmo, do número exponencial ali. Tá? E vais dar igual. O que deu aí? Funcionou, né? Certo, deu então. certinho. É que eu estava me perdendo na função, na verdade. Na função. É que eu fazia e já coloquei. O que acontecia? Eu estava fazendo, dividindo e já colocando tangente ali. Eu botando o shift e a tangente, aí que dava erro. Estava dando um erro. Isso. Gente, eu não sei vocês, mas o que acontece? Às vezes, na pressa, a gente vai deixando as coisas na memória da calculadora e puxando. Em situações mais complexas ou em situações que a gente não está ainda muito habituado, porque esse momento aqui para nós dessa disciplina, dessas coisas que estamos vendo, ainda é um desconforto matemático para a gente. Então, assim, aconselho a fazer uma parte depois da outra. Perde-se mais 2 minutos, mas se chega no resultado, entendeu? Então, seria mais ou menos isso aí, tá? O que acontece? Quem for aí no futuro estudar para algum concurso ou para coisas mais, né, elaboradas, o que vai ver na prática? Vai mentalizar o que eu coloquei nesse gráfico aqui, ó. Vai saber o que é um cosseno de π sobre 2, uma tangente de π sobre 2. Isso vai nos remeter às raízes aquelas, né? Alguns números mais diretos, outros em raiz, que são os resultados. E com isso se chega também uma resposta aí, ainda que não idêntica, mais próxima, né? Que te faz automaticamente ser conduzida aí para o certo da equação. Tá? Bom, está pedindo agora o esboço de um diagrama fasorial da corrente das tensões do gerador sobre o resistor VR e sobre o indutor VL. Diagrama fasorial, né, é o quê? É esse modelo aqui. É isso que eu preciso. Por que isso aqui é um fasor? Por que isso eu posso dizer que é um diagrama fasorial e não mais um gráfico cartesiano que eu mostrei exaustivamente para vocês? Porque eu consigo fazer um diagrama fasorial, ó, opa, aqui, levando em conta apenas as angulaturas. Notem que para este meu diagrama fasorial, das tensões sobre o indutor e sobre o resistor, foi isso, não foi que foi pedido? Ó, tudo a respeito do resistor e do indutor. Deixa eu
puxar aqui um pouquinho. O ângulo do I e o ângulo do V, no caso. Isso, o ângulo do I. Ó, eu quero... Não, Wagner, desconsidera que eu respondi uma coisa pensando noutra. Quando tu me falou o ângulo do I e do V, eu fiquei com a tensão com resistor e indutor. É a tensão do resistor e a do indutor. O fasor disso. É isso que eu quero. Que está aqui, ó. Notem, o meu fasor, ele está correlacionado aqui a minha parte real e a minha parte imaginária? Sim. Com uma interpretação diferente. O meu gráfico agora é de tensão, notem. Que tipo de tensão? A tensão e corrente, aquela do meu circuito, né? E aquela fracionada para o meu resistor e para o meu indutor. Vamos esquecer o gráfico um pouquinho e vamos dar uma conversada para a gente entender. Eu falava para vocês que o nosso circuito é série, neste caso que estamos estudando. Bom, sendo o nosso circuito série, eu já sei, vocês já concordaram comigo que a nossa corrente circula livremente de igual módulo por um resistor e um indutor ou por 20 resistores e 20 indutores. Não importa para mim. Por quê? Porque na prática, o meu número complexo, a minha impedância, eu vou somar todos os resistores para um número real e todos os indutores que eu tiver para um número imaginário. Fim. Então, a minha corrente é igual para eles no série. No paralelo, a minha corrente seria distribuída. Não gosto da palavra dividida, porque parece que se tem 3 elementos, eu vou dividir por 3 e é igual. Não, ela é distribuída. De acordo ao quê? A potência, né? A solicitação que cada elemento do meu circuito necessita absorver para que ele funcione. Ela vai alimentar de acordo com o que ele precisa. Bom, se no circuito paralelo a minha corrente é distribuída, é fracionada para o número de elementos que eu tiver, no circuito série, quem fica neste formato é a minha tensão. Assim como no paralelo eu distribuo a corrente, no série eu distribuo a tensão, porque a corrente está solta na vida ali. A corrente ali sai da fonte, circula, né, e alimenta todo mundo de maneira igualitária. A tensão no série é fracionada. Entenderam isso? Sim ou não? Não prossigo, não falo mais nada se não me disserem que entenderam ou não entenderam. Eu entender que essa parte que insere a tensão é fracionada e que em paralelo é a corrente e é distribuída, a gente Já entendeu? Perfeito. já tá entendendo. Se alguém não concordou com o Cristiano, fale agora ou professora, cale-se. na prática, essa ligação em série, ela é mais útil, eu acho que para circuito eletrônico, para coisa com pouca carga, porque até em residência, tu usar a ligação em série não é muito útil, né? Por que não é útil? Porque se ela divide a tensão, ela dá queda, né? Por exemplo, se tu alimentar algumas lâmpadas em série... Opa. Vamos por uma... Eu já fiz na prática isso aí e não deu certo em série, tive que botar para paralelo. Eu já peguei numa residência e botei as lâmpadas tudo em série, porque elas iam ser ligadas tudo para um interruptor só.
E eu botei elas em série, fechei ali o circuito e elas ficaram se piscando Tá, ali. mas Aí eu nota que tu botei tem para. vários detalhes aí. Primeiro ponto, se tu ligar as lâmpadas de uma sala, todas em série, e colocar tudo para um interruptor, foi isso que tu me disse, né? Isso, Tudo para um circuito, tudo para um, né? sim. Todas em série. Primeira coisa, a primeira lâmpada que queimar, o que acontece na As tua outras não vida? funcionam. Não As outras funciona não mais funcionam. nada. Segunda coisa, a primeira lâmpada, se for fluorescente, que tiver com baixo rendimento, tu tens o que na prática com o restante das outras? Elas funcionam. Sob que aspecto? Sim, mas no caso, assim, ó, no que eu fiz, foi tudo material novo e tudo as lâmpadas Ah, de mas mesma potência, tudo um padrão, né? eu E tudo sei, mas eu material tô te novo. levando a um problema porque tu vai virar as costas e esse circuito vai ter que continuar funcionando sempre. Não, sim, por isso que eu disse que não é muito Indução? útil. É por isso que eu disse Isso. que eu não acho útil para ti em Às vezes residência tu às usar assim. vezes faz-se necessário. Tá. Eu concordo em partes contigo. Pode ser que não seja, né? Mas o que acontece na prática, gente? A nossa alimentação, independente de ser sério ou paralelo, não quer dizer que eu esteja, só porque no sério eu estou fracionando a atenção, de que o circuito seja ineficaz, por exemplo. Não. O componente pode estar variado, que vai dar uma queda de tensão ou não. Mas a questão, eu não lembro se tu acho que tu falou, né? Fica em fase, alguma coisa. Essa questão é a má distribuição das fases do circuito. Porque o que acontece? Na demanda, nós podemos aí ter uma casa com uma demanda altíssima, né? E podemos ter uma casa com uma demanda muito pouca. Exemplo disso, em uma rua qualquer, não precisamos citar nenhuma em específico, mas em uma rua qualquer, eu posso ter estabelecido aqui no número 10 uma mansão com 4 quartos, por exemplo, suíte, banheira, tudo que tem direito, e uma casa humilde, que tem um único chuveiro, um único refrigerador e talvez um micro-ondas. A demanda é a mesma? Não. Mas o transformador que alimenta todas tem que suportar tudo isso, né? O que vai acontecer na prática? Na casa, o circuito será mais simples. Por quê? Porque ele não precisa de uma solicitação muito grande, a distribuição a gente nem vai enxergar dessa maneira. Na residência, na mansão, por exemplo, talvez eu necessite de um trifásico. Por quê? Porque é tão complexo a situação apresentada que eu vou ter que distribuir o RST. Isso é outra coisa. Então, Cristiano, não é que ele seja um circuito ineficaz, né? Para algumas situações ele vai se comportar bem e para outras eu diria que não. É só para o eletrônico que ele funciona bem? Tu acha que para a eletrônica a gente vai ter só coisas em série? Vocês já viram isso? Não estou dizendo que é só coisas em série. Isso, claro que não. Eu só disse que eu acho que em série, talvez em eletrônica, em circuitos menores, talvez seja mais utilizado. Eu não acho ele tão eficaz, pelo menos em residência, aonde tem mais. Eu não sei, eu sempre faço em paralelo as ligações em série. Quando eu tentei ligar, sinceramente, eu só mudei para paralelo e tudo funcionou muito bem, e igual tu disse. Aí tem toda essa questão, por exemplo, tu vai fazer, falando de iluminação, por exemplo, tu for fazer uma iluminação de uma casa, já tem todo esse problema. Queimou uma lâmpada, deu um É, problema ali, o resto já para também. já para Então, também. eu acho assim que na eletrônica talvez seja, que eletrônica a gente, né, pelo menos eu ainda não entendo muito, tivemos Sim, né, sim. já alguma noção, mas não posso falar muito de eletrônica, talvez ele seja mais útil, mas em parte
pelo menos assim, residencial e até na indústria também, eu não vejo muito, pelo menos para onde tem bastante cargas, eu não acho ele muito, o paralelo é bem mais Acho bem mais útil. confiável. Sim. É que nem muitas pessoas, né, acham a tensão 127, a tensão 220. A gente entende, né, que algumas situações nos parece mais vantajoso a estabilidade, né, que uma tensão mais elevada nos dá com relação à outra. Mas não significa que a outra não funcione bem, significa que para aquele projeto ela não se comporta bem. É que nem nós queremos ter aí numa residência humilde, simples, né? Sei lá, um 480, não há motivo de ser, entende? Então, por isso o projeto. Na questão da iluminação, por exemplo, né, já que citou, só fazendo um pequeno parênteses, né? Não existe só isso que a gente enxerga na prática. Existe uma outra linha de estudo, como, por exemplo, da luminotécnica, que eu acredito que vocês vão ver aqui no curso. O que é isso? Olha, isso é uma eficiência ainda maior do circuito. Por quê? Porque lá em projetos vocês vão ver o que determina, né? Por exemplo, a distribuição da iluminação. Olha, numa sala, sei Das lá, refletâncias, né? Nós Isso, já né? vimos um pouco, nós já vimos com a professora Alice, ela já deu um pouco dessa parte também para nós. Isso. Então, vocês vão ver que existe lá tabelas, né? Que vão remeter vocês a um projeto. A gente vai estudar, vocês vão estudar aí no curso uma certa linha, uma certa marca, mas poderá ter outras linhas, né, de produtos que nos remetam a eficiências maiores, mas o que importa é o contexto. E aí, o que acontece na prática? Aquilo tudo que da física, né? A luminotécnica é basicamente isso, a gente entender o que é a presença das cores e o que é a ausência das cores. O feixe, né, das cores aí, para que a gente compreenda. E isso é muito legal, né? Eu acho que vocês vão fazer um projeto elaborado disso. Por que é importante? Porque, por exemplo, a iluminação que eu vou chegar lá na casa do Matheus e botar no escritório dele, não é a mesma iluminação, não pode ser as mesmas lâmpadas para uma sala de cirurgia, e não pode ser a mesma lâmpada que eu vou fazer lá para um sanitário, e não pode ser a mesma lâmpada que eu vou fazer no hospital. Por que isso, Viviane? Por motivos de física, fisicamente, biologicamente falando. Por que o sinal, né, a sinaleira, a gente tem lá o vermelho, o laranja no meio e o verde embaixo? Por quê? E ainda digo mais, por que vermelho e verde, se pessoas daltônicas não reconhecem, não distinguem essas únicas duas cores, verde e vermelho? Mas a pessoa daltônica não se prejudica num sinal, numa sinaleira. Por quê? Porque ela enxerga muito bem o laranja. O laranja é a percepção de cor mais eficiente para reconhecimento do olho humano. Então, quando está convencionado na cabeça das pessoas que eu tenho que parar quando a luz de cima da sinaleira acende e a de baixo acender, eu posso prosseguir, quem é que me dá essa condição de troca? É o laranja. A gente sempre enxerga mais rápido que ficou laranja e que nós vamos seguir ou parar. Então, isso, gente, eu diria que é lindíssimo, é fenomenal a gente saber, nós, né, eletrotécnicos, sermos os responsáveis por isso, né, de entender o comportamento, né, do ser humano e saber projetar isso. Então, eu diria que é brilhante, assim, né, fazer toda essa análise de um circuito e o que tem por trás, né, porque as pessoas, quando chamam a gente, né, Cristiano, tu que fez isso, né? Elas querem que acenda a luz e que funcione a tomada, mas elas não entendem o que... Por isso que nós temos que dar muito valor ao nosso trabalho. Por isso que a gente tem que ser caro, né? Não caro na
na exorbitância, né, e tirar aí vantagem, mais caro no conhecimento técnico, investir aqui, né? Eu sempre digo para todos que passam por mim, a gente não pode levar as coisas assim só porque a gente está particular, não. A gente tem que levar a sério e entender, não precisamos decorar nada, nós temos que entender, porque essas vivências que é a que faz o projeto da gente ser bonito, né, eficiente, e que as pessoas chamem a gente de novo. Bom, já relaxamos conversando, vamos voltar. Pode ser? Ave Maria! Bora, bora. Olha, já nem queriam mais, né, voltar. Então tá aqui, ó. Por que o diagrama fasorial é com respeito, ó, a uma, vou botar aqui, a uma tensão do resistor, né? E por que ele é com respeito? Ih, gente, eu inverti, né? Vocês viram. E de uma tensão aí de indutor. Por que o diagrama fasorial é isso? Por que eu não tenho representado aqui outro diagrama fasorial com respeito à corrente? Porque nós já dissemos, vocês já concordaram comigo, que corrente, neste caso em série, não nos representa, né, para cada elemento, e sim para um contexto todo. Como é que a gente acha esses ângulos aqui? Aqui. O que nós sabemos? Que a tensão do circuito, vou aumentar um pouco a imagem aí, vamos ver se não fica muito distorcido. A tensão, né, da nossa fonte, ela é distribuída entre o resistor e o indutor. Todos já aceitaram isso, né? Se alguém não, me pare, por favor. Todos já aceitaram, né? Sim. A soma das duas vai nos dar a tensão aí da fonte. A tensão da fonte a gente já tem. Então, a tensão sobre o resistor seria o quê? Tensão VR é igual a ZR vezes I. Quem é ZR? Quem é a impedância R? Dentro da... É os 20, né, gente? Cadê vocês? Foram embora? Isso, é os 20. É os 20, é os 20. Novamente a pergunta que não quer calar. Por que, Viviane, que tu está dizendo que é 20 ângulo zero? Porque um resistor, ele está numa condicionante ideal, ou seja, a tensão dele inicia onde, gente? Na origem. Sim ou não? Não vou prosseguir sem entenderem. Sim. Sim, eu disse isso na segunda aula. Um resistor sozinho, né, é considerado como se fosse ideal. Ou seja, ele está ali, né, e não tem angulatura. Então, na forma polar, por que na forma polar? Vou repetir, porque nos facilita para achar isto aqui em ângulo, né? Então, já vamos deixar na forma polar. 20 ângulo zero. Ou seja, é um resistor mesmo. Vezes 801, que é a nossa corrente, e ela está defasada de menos 43,30. Como é que eu resolvo esse problema? Para achar a tensão no resistor. Quando está na forma polar, eu vou multiplicar a parte real do meu número complexo, 20 vezes 801,
e vou somar a parte imaginária. 0 graus mais menos 43,30. Somar os ângulos, no caso. Somar os ângulos, que corresponde à minha parte imaginária. Bom, confiro os cálculos, que eu posso ter errado. 20 vezes 801. Tá certo isso aí? Quem estava com a calculadora aí? Acho que o Matheus. Tá certinho. Certinho, né? 160,2. Mais menos 43,30 dá menos 43,30. Aqui está a tensão no meu resistor, com um ângulo de menos 43,30. Gravem esse número, por favor. Bom, vou dar uma aumentadinha aqui para a gente tentar ver. Agora eu preciso saber a tensão no meu indutor. A mesma coisa, gente. Como é que eu calculo a tensão? Mesma coisa. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Resistência vezes corrente. Neste caso do indutor, eu já sei, já está mais que entendido por nós todos, que ele não é um resistor de fato. Então, a resistência do indutor chamamos de reatância indutiva, XL, que é 18,85. Da onde eu tirei isso? Lá de 2, 3 dias atrás. Aqui, 18,85. Porém, eu tenho que ter um ângulo, que é 90 graus. Por quê? Por quê? Vou voltar ao vídeo. Por que 90 graus? Da onde eu tirei 90 graus? Por quê tem que ser? Porque se o meu resistor ele é considerado ideal, ele começa da origem zero, eu tenho toda a questão das defasagens de tensão e de corrente. Então, o meu indutor ele está aí numa angulatura de 90 graus. Todos aceitam isso? Da onde eu estou tirando isso? Lá dos nossos gráficos, que não é para ninguém decorar nada. Do pico. Ok? Ó, de tudo que a gente já viu. Bom, quem é a minha corrente? Os mesmos 801 num ângulo de menos 43,30 graus. Até aí tudo bem para todo mundo? Tá, mas só para esse 90 graus do indutor aí, ele parte de 90 graus, no caso, nesse... Isso, 90 Ele já graus parte de positivos. 90. Ele já parte de 90 graus. Da onde eu tirei? Dos nossos gráficos que a gente já viu, ó. Sim. Ó. Ah, sim, tá ok. Entendeu? Uhum. Então, é 90 graus. O meu resistor, olha, ele está na origem zero. Confere? Confere, né? Confere. Uhum. E o meu indutor, a minha reatância, né? Não. Sim. Então, Uhum. ele está bem aqui, que é onde começaria depois. Então, por isso, 90 graus. É daqui que a gente tirou. No gráfico, onde é que ele está, professora? O 90 graus. A minha reatância indutiva, eu sei que é a parte imaginária do gráfico, o número B. O B acompanha o J, lembra? Sim. Se o meu resistor, que é a parte que existe, né? A parte real está aqui, aqui está o meu resistor, ó, de 0 até A. Aonde começa o meu resistor? Na origem zero, né? O meu gráfico, se eu for iniciar, começa aqui, né, das minhas tensões. Sim. E aqui não, ó. Na impedância que eu acho do número complexo, a junção
parte resistiva desse circuito, que é este Z aqui que eu passo o mouse, ela está aqui. E no meu resistor continua em 0, aqui, ó. Eu estou mostrando as projeções, tá, gente? O que me remete, então, ao pico, né, para a reatância indutiva. Por quê? Porque eu estou projetando este B aqui, que é o imaginário, os 18,85, para cá. Tá bom, Patrick? Qual letra representa onde é que está o 90 aí? Só O B, olha aqui. o B? Eu estou mostrando o gráfico, que é o mesmo, nós estamos no mesmo exercício ainda. O B é a parte imaginária. B acompanha o J, ó, se nós formos... Cadê? Ó, a reatância indutiva, o Z aquele, né, é JXL. XL quem é? Os 18,85. Essa é a parte resistiva do meu circuito. Então, se eu for olhar em todos os gráficos, né, ó, tá aqui, né? E se eu for fazer a projeção, né, meu A continua, porque ele pertence a esse eixo aqui, né? Continua partindo da origem. Eu imaginei que, no caso, os 90 graus que tu tinha achado, como se fosse 0, 90, 180, 270 e voltaria. Mas é É isso. isso? Aquela impedância ali representa que é o meu ponto, né? O meu pico, né? Ah, não, então tá. Então, É a mesma coisa que eu achei que no gráfico... 0, Desculpa, 90, talvez até tenha 270. sido eu. Isso. Não, tá, é isso aqui. É isso aí Entendi. mesmo. Talvez eu fui inventar moda e atrapalhei mais. Mas é isso mesmo. Eu só queria que vocês vissem no gráfico cartesiano que nós temos ali o nosso resistor, né, no eixo. E a parte imaginária não. Beleza? Então, vamos voltar. Tá aqui. O 801, com ângulo de menos 43,30, já sabemos que é, então, a nossa corrente. Vamos fazer aqui só uma setinha para que vocês verifiquem que não mudamos aí a corrente, ó. Nós continuamos com o mesmo valor de corrente, tanto para o resistor, tanto para a tensão no resistor, quanto para a tensão no indutor. Tá aqui. Como é que eu resolvo esse problema? Através de número complexo. Vou multiplicar, então, o que é real. Quem é a parte real desses números aqui de polar? Os 18,85 vezes o 801. E vou somar a parte imaginária, que corresponde na forma polar, a minha parte imaginária, aos meus ângulos. A mesma coisa, né? Só que desta vez eu vou somar 90 mais menos 43, mais com menos, menos. Então, vai dar 46,70 positivos. Gravem esse número. O resistor deu negativo, o ângulo, e o indutor deu positivo o ângulo para as tensões deles. Por que isso é importante? Muitíssimo. Porque neste gráfico que nós colocamos a tensão do circuito, né, tensão e corrente do circuito versus a tensão, né, dos elementos, dos componentes, o que aconteceu aqui? Tá, mas Nós temos... É porque mesmo? Só repete por que esse último foi positivo? Por quê? Aqui, ó. Tá enxergando aí bem a imagem, Cristiano? Tô vendo. Ó, porque nós temos que resolver o problema de número complexo da seguinte maneira. Nós vamos multiplicar a parte real, porque é uma multiplicação aqui na origem, né? Como isso é um número polar, multiplicamos a parte real e somamos os ângulos. Quando eu somo 90 mais menos 43,30, que está aqui o menos dentro do parênteses, mais com menos, pela regra matemática, é menos. Por aquele motivo que eu mostrei lá
lá da geometria, na mongiana, lá dos diedros, nós temos menos. Bom, 90 menos 43,30, 46,70. Beleza. Tá. Beleza? Então, o que acontece na prática? Na prática, 46,70 nos remete à parte superior do gráfico cartesiano. E 43,30, que é negativo, aqui não está o sinal de negativo, mas como está desenhado o fasor aqui embaixo, né, na parte negativa, nos remete à parte inferior do gráfico cartesiano. Então, aqui está a tensão do meu indutor e a tensão do meu resistor. Pergunta que eu faço. Isso que aconteceu aqui nos comprova... Vou mostrar para vocês o quê? Nos comprova este gráfico aqui. Vou mostrar o outro que está maior. Este gráfico aqui? Sim. Sim. Brilhantemente, sim. Então, é exatamente isso que a gente viu aqui. Que o indutor, que antes eu disse para vocês o que sobre ele? Ah, cadê? Para aí. A corrente, em corrente contínua, né? A corrente contínua atrasada em relação à tensão, porém um ângulo menor que 90, enquanto a indutância tende a defasá-la de 90. Então, comprova tudo que a gente já tinha dado lá no Enem, na explicação da pergunta, né, do exercício, está sendo comprovado aqui. Que nós estamos realmente colocando em fase, né, com a tensão. O que mais nos comprova? Que, deixa eu diminuir essa figura aqui, não, aqui não tem nada. Que o ângulo φ realmente é o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Então, comprovadíssimo, né, que nós temos essa defasagem aqui. Todos entenderam? Sim. Todos entenderam, então, que isso também comprova, né, que nós temos aí uma corrente, né, defasada. Eu também tenho essa, que eu não me lembro onde eu coloquei, que eu queria mostrar para vocês, não acho agora. Que a corrente, né, ela tem aí uma defasagem. Então, está sendo mais que comprovado que realmente não importa por onde eu queira resolver meu circuito, a lógica vai ser mostrada em tudo. Ou seja, se nós fôssemos fazer esse exercício aí todo, vamos supor, todos os gráficos, a forma cartesiana, a forma polar, o gráfico das senoides, o gráfico ali fasorial, tudo vai nos dizer a mesmíssima coisa. Que num circuito indutivo, tensão é atrasada, tensão é adiantada. E foi comprovado ali, de uma outra maneira. Mostrou que o indutor está adiantado com referência ao capacitor, ao resistor. Então, é isso, gente. Estão entendendo até aí? Sim. Os Sim, caras né? fazer o que é imaginário, juntar com o que é real e fazer funcionar, né? Os caras têm um baita intelecto. Verdade. Eu Isso é que nem admiro... tocar uma música com uma nota fora de escala e fazer ficar bom. Os caras são muito inteligentes mesmo, se o cara parar para analisar. Sim. Sim. E funciona, né, gente? Porque a gente vê que se tem uma coisa aí muito eficaz, é a energia, né? E já digo mais para vocês, né? Fazendo aí um outro prisma, né, disso. Essas questões de entender o que está adiantado, o que está atrasado, saber os tempos, né, de tensão e corrente é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só a questão do funcionamento que nem a gente vê aqui na aula. Mas, por exemplo, isso é importante quando? Lá na indústria.
Uma refinaria, por exemplo, pode parar por falta de energia? Como é que eu consigo encaixar o gerador a entrar quando cai a rede? Como é que quando a concessionária libera a rede, o gerador tranca? Como é que isso não queima nenhum equipamento? Nenhum equipamento. Um motor, uma fonte de celular que esteja no escritório ligada lá, carregando, nada. Porque é instantâneo. Então, aí está aquelas perguntas que a gente poderia ter feito aqui nessa disciplina e também lá nas outras que vocês já viram. Para que a tensão eficaz? Para que tensão de pico? Para que valor médio? Para quê? Por quê? Por esses motivos. Nós temos que entender cada etapa da nossa rede. E, dentro de um circuito eletrônico, botar a funcionar cada uma necessária, por exemplo, num televisor. Eu tenho que apertar o controle e trocar o canal. Demorado? Não, eu não estou mais no botão analógico, que a gente tinha que levantar e ir lá na TV, né, e ir trocando com potenciômetro, a gente não faz mais isso. A gente troca no controle e é instantâneo. Como é que eu consigo cortar o sinal de alguém e já colocar de outro? Eu tenho essas coisas, né, que eu consigo fazer os ajustes por motivos, né, elementares, que a gente estuda de um modo mais complexo. E isso se reflete muito bem nos exemplos que eu citei, né? Lá na indústria, imagina, a gente consegue ter tudo isso em harmonia, né? Que nem acho que foi o Wagner, né, que comentou, como se fosse uma orquestra. A música tocando, cada, né, instrumento no seu momento, entrando e saindo conforme a necessidade. E é isso. Então, eu acho que é realmente, assim, brilhante, né? Quem fez a descoberta disso, quem catalogou isso, né? E hoje a gente conseguir fazer projetos aí muito bonitos, né? Utilizando essas informações, eu diria. Bom, então, vou parar de